O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou ontem, dia 26, com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante agenda oficial na Malásia. Segundo a diplomacia brasileira, o saldo da reunião foi considerado positivo, com a possibilidade de novas negociações sobre tarifas comerciais entre os dois países. Além dos avanços econômicos, o encontro também trouxe repercussões políticas. Para aliados do governo, a imagem de Lula ao lado de Trump representou uma vitória simbólica, interpretada como um revés para setores bolsonaristas. A jornalista Andréa Sade, da Globo News, destacou que a foto dos dois líderes foi vista como um gesto político de peso. Questionado sobre Jair Bolsonaro, Trump afirmou que a situação do ex-presidente brasileiro não tem relação com os Estados Unidos. A declaração foi lida como sinal de enfraquecimento da influência de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, que desde 2024 pressionam por sanções contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Para analistas, o episódio pode marcar uma mudança no clima entre a Suprema Corte brasileira e o governo norte-americano. O encontro, portanto, não apenas abriu espaço para negociações comerciais, mas também movimentou o tabuleiro político no Brasil. Feeling about Mr. Bolsonaro? Like, very bad about. Is this on the agenda today? We're going to find out in probably 15 minutes. It'll go very quickly. They can offer a lot. And we can offer a lot good for both. Eu vou trazer aqui algumas apurações que eu fiz, dando boa tarde para o Thomas, Ana Flor aqui está no telão também, já dei boa tarde lá para a nossa turma do Rio. Muito impressionante quando a gente olha, principalmente eu acho que a fala do presidente Lula deixa muito claro que é um dia de vitória. Não importa o dia seguinte, importa a foto. Literalmente, nessa minha fala, essa foto aqui, ó, Trump e presidente Lula. Se vai ter recuo de tarifa, se não vai ter, isso é um assunto para amanhã. A foto de hoje, essa que a gente está vendo aqui, é uma vitória do governo Lula e é uma derrota para o bolsonarismo. Não sou eu quem está dizendo, são os próprios bolsonaristas pragmáticos que estão observando, que estão analisando a linha do tempo de toda essa negociação, desse vai e vem, dessa obstrução também da relação feita por bolsonaristas. E aí eu estou para nominar aqui, de forma bem específica, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Eu, por falar nessa foto aqui, trazendo essa apuração para vocês, daqui a pouco eu vou botar mais no blog, mas ontem eu conversava, Thomas, com um bolsonarista que ele me dizia assim, muito impressionante, porque a gente tentou, a todo tempo, depois que a gente percebeu que o governo Lula estava abrindo um caminho com a Casa Branca, a gente tentou que o Tarcísio, o governador de São Paulo, entrasse em campo para poder reverter o tarifaço e, no final das contas, pudesse estar ali sentado ao lado de Trump, posando para uma foto como o líder que reverteu o tarifaço. Não só isso não aconteceu, como o presidente Lula, do campo opositor aos bolsonaristas, está faturando todos os louros possíveis dessa lambança que foi feita pelos bolsonaristas junto à Casa Branca, que acabou resultando nas tarifas. Conversando com outro bolsonarista muito ligado à família Bolsonaro ontem, ele falava assim para mim, Sadi, o nosso problema desde o início foram as tarifas, porque ele repete o tempo todo que esse não era o objetivo deles, eles não queriam as tarifas, eles queriam só, e muitas aspas, né, porque eu estou só reproduzindo aqui a apuração que foi feita junto a eles, as sanções aos ministros do Supremo. Mas é aquela coisa, cuidado com o que você deseja. E agora a retórica o tempo todo dos bolsonaristas é dizer, a gente não tem nada a ver com as tarifas. Ora, toda essa produção, tudo que a gente está vendo, essa articulação, o resultado dessa foto foi produzido pelo principal cabo eleitoral do presidente Lula neste momento, que é Eduardo Bolsonaro. Essa foto-op, a gente pode chamar de foto-op, só para traduzir aqui para o nosso assinante, essa expressão que é usada, que é a abreviação de photo opportunity, né, a oportunidade de uma foto, a gente vê geralmente políticos usarem, a gente viu o Macron com o Lula aqui no Brasil recente, eles fizeram uma foto dessas. Essa aqui, nem nos melhores sonhos do Palácio do Planalto,
eles conseguiriam produzir se não fosse toda essa articulação que foi feita pelo o núcleo bolsonarista junto à Casa Branca. Então, agora eles estão olhando e só sobrou a eles, Thomas, a seguinte saída, dizer, mas é só a foto. Não, a foto, nesse caso aqui, é tudo. Boa tarde para você. Boa tarde de novo, Andréia. Boa tarde, colegas. Boa tarde, assinantes. Não, e a questão toda é essa. Tanto havia um medo do governo brasileiro em relação a como seria a reação do Trump, tanto que não havia nada, não havia nenhuma relação nos primeiros meses do governo Trump entre os dois países. O governo brasileiro falava, vamos fingir que não existe, vamos ver se a gente passa fora do radar. O Eduardo Bolsonaro é que traz o Brasil para dentro do radar do Trump, coloca o Brasil no radar do Trump e depois cria toda essa confusão que, no fundo, a tentativa de que, na ilusão de que a pressão da Casa Branca iria fazer com que, primeiro, o Supremo Tribunal Federal fosse ceder e, portanto, inocentar o seu pai, depois que as ruas iam encher de milhões de pessoas em torno contra o julgamento e depois uma aprovação de uma anistia pelo Congresso. Nada disso aconteceu. Ao contrário, o que a gente viu foi o governo se recuperando, usando a questão, o discurso da soberania e usando todos os problemas criados pela dupla Eduardo e Paulo Figueiredo para se recuperar nas pesquisas. Ontem eu vi um ministro do governo Lula dizendo assim, a gente já tem até um slogan, né? O Bolsonaro estraga e o Lula vai lá e conserta, no sentido, na lógica que isso é mais uma coisa, assim, olha só como o Lula está conseguindo resolver um problema criado pela família Bolsonaro. Otávio Guedes, eu usei no meu blog uma outra expressão dessa linhagem do Trauman, que é assim, que eu ouvi de uma outra fonte. O adulto na sala precisou entrar em campo, ou na sala, para resolver o problema criado pelo jardim de infância. Boa tarde para você. Boa tarde, Sadi. Boa tarde, amigos. A diplomacia do rabo entre as pernas de Bolsonaro e depois mimetizada por Tarcísio deu errado. É esse o resultado dessa imagem que a Sadi ressaltou, porque é a primeira imagem concreta que você tem de alguém envolvido nessa trama ao lado do Trump. Então, a gente está vendo ali a foto, os dois sorrindo, um aperto de mão. E por que você pode dizer, não, mas é o presidente do Brasil? Sim, mas no discurso bolsonarista o Trump só reconhecia Bolsonaro como presidente do país, o Trump não reconhecia a eleição do Lula porque houve fraude, o Trump jamais apertaria a mão de um comunista. Então, é uma reversão de expectativa muito grande. Por outro lado, diziam que o Lula não teria disposição de conversar com o Trump por razões ideológicas, que ele seria tão radical que não iria conversar com Trump. E mais, disseram que Trump, na verdade, estava se aproximando para humilhar o Lula numa reunião. Seria uma pegadinha. E nada disso aconteceu. Houve um encontro de dois chefes de estados. O Trump hoje, como a Candice contou, desejou feliz aniversário. E as dúvidas que havia, porventura havia, da postura do Lula, falando em dólar, em alternativa ao dólar, falando em um Venezuela, que eram vistos assim como algo que iria milindrar o Trump, pelo visto, a estratégia do Lula estava correta. Estava correta. Não abriu mão de suas opiniões e mostrou que, na verdade, o que está errado é a diplomacia do rabo entre as pernas do presidente Bolsonaro, que diz I love you, Trump, bate continência para a bandeira americana e que, em certo momento, foi copiada pelo Tarcísio, que botou boné Make America Great Again. Então, a diplomacia, nesse momento, esse meu comentário independe do que vai acontecer. Sim. Por quê? É importante separar, sim. Separar, são duas coisas, Sadi. Eu acho que você conseguiu separar. Uma coisa é a negociação comercial, outra coisa é a imagem política. E essa imagem o Lula ganhou, inegavelmente ganhou. Quem faz previsão sobre Trump está um pouco equivocado, porque é um presidente absolutamente imprevisível. Então, isso aí pode dar em nada, isso aí pode dar no aumento. Tanto pode acabar a tarifa de 50%, como vir uma tarifa de 100%. Tudo pode acontecer.
Mas a imagem do Lula negociador, né? A imagem do Lula, que não é o comunista rejeitado pela direita, né? Pelo trumpismo, essa foi desmontada. E isso, inegavelmente, é uma vitória para o Lula e uma tremenda derrota para Bolsonaro e sua diplomacia de rabo entre as pernas. A única coisa que eles conseguiram até agora, nesse episódio Relação Brasil com Casa Branca, os bolsonaristas, Ana Flor, no meu entender, é o que a gente repete aqui o tempo todo, que é Make Lula Great Again. Boa tarde para você. Boa tarde, Andréia, Thomas, todo mundo que está ali no Rio, é você que está ao vivo com a gente. Não tem dúvida que, ao provocar o tarifaço, para começar, já deu errado o plano de Eduardo Bolsonaro, do bolsonarismo como um todo. Causaram um problema para setores da economia brasileira importantes, setores que sempre preferiram, nas últimas eleições, Jair Bolsonaro e seus candidatos. Então, este era um problema gigantesco e que colocou o governo brasileiro com um trunfo de negociação pragmático econômico, que fugia apenas da discussão política, porque essa discussão é dividida. Talvez a parte mais difícil é sair desse imbróglio político, sanções, que o governo está tentando também. Lula levou isso para a reunião, mas o que o governo colocou como a prioridade total é reverter, sim, o tarifaço. E é exatamente algo que, neste momento, a foto mostra que os bolsonaristas, Eduardo Bolsonaro, trouxe o tarifaço. Isso não dá para negar que ele, inclusive, comemorou o tarifaço. E, em segundo lugar, que Lula está conseguindo ir atrás e tentar demover as barreiras. É por isso que, para o governo, é essencial esse passo a mais, que é o passo de conseguir, sim, que pelo menos os 40% adicionais sejam removidos, até para Lula se aproximar de setores, de novo, do empresariado, da economia, enfim, que geralmente olham o governo com desconfiança. Então, essa é a estratégia. Aí tem um ponto que o governo comemorou muito. A partir de agora, na negociação, foi designado Scott Bessent. Naquele primeiro momento, Trump colocou Marco Rubio como